Liguei para a mãe de Clark imediatamente. Eu tinha o número de telefone da casa deles porque no último Natal, o Clark me convidou para jantar em sua casa, pois os meus pais ainda estavam brigando bastante. Ele já tinha ido para casa enquanto eu tinha que trabalhar, então me deu o número do telefone para o caso de eu me perder e ele não atender o celular. Ela ficou arrasada e me fez 1 milhão de perguntas. Eu fiquei muito desconfortável. Ela concordou em vir até aqui e pagar a fiança. Ela morava a algumas horas de distância, então disse que estaria aqui por volta das 5 da tarde. O país em que vivíamos não permitia pagamentos online via cartão de crédito, apenas em dinheiro. Então, ela teria que vir até aqui pessoalmente. No meio da ligação, perdi uma chamada de um número que não estava nos meus contatos. Liguei de volta e eles atenderam imediatamente. Alô? Oi, é o Xander? Sim. Quem é? Xander, eu sou a mãe da Cat. Seus pais me deram seu número. Merda. Ah, oi, eu não posso falar agora. Eu tô com pressa e eu... Você sabe da Cat? Ela não voltou pra casa ontem à noite. Sua mãe me passou teu número. Olha, por favor, me diz que ela tá com você. Não, ela não tá. E eu também não tenho certeza de onde ela pode estar. Tenho que ir. Te ligo depois. Desliguei o telefone. Eu não queria falar sobre a Cat porque eu estava prestes a reportar seu desaparecimento. Fui até a recepção. Eu estava falando com um oficial, então ele prendeu meu amigo e foi embora. Eu preciso falar com ele sobre meu outro caso de fraude de identidade. Qual o número do processo? A senhora perguntou. Um tempo depois, eu estava sentado em uma das salas de interrogação após pedir por uma reunião privada. Detetive Hernandes sentou-se ao lado oposto de uma mesa de metal. Meus 2 arquivos de caso estavam sobre a mesa à sua frente. Ele estava olhando para eles, tentando se familiarizar com a quebra no relatório. Havia um gravador entre nós. Ele pressionou um botão e a fita começou a rolar. Ele declarou seu nome, meus números de caso, a data e a hora. Certo, vá em frente, ele disse. Então, eu abri um boletim de ocorrência sobre roubo de identidade há um tempo e não tive retorno sobre isso. Pode realmente levar um tempo para darem uma resposta, disse ele. Bem, agora há uma nova denúncia sobre uma invasão em meu apartamento. Eu estava falando com outro policial mais cedo e disse a ele que tem um suspeito para ambos os crimes. Sim, o detetive disse olhando para as pastas. Ele estava com os 2 casos sobre a mesa. David King, correto? Parece que foi escrito em seu arquivo. Sim, David King. Ele costumava ser um amigo meu, mas agora ele me odeia e tem me perseguido. Perseguido como? Recentemente ele sequestrou a minha namorada, Cat. Aquilo pegou de surpresa. Ele puxou uma caneta de seu bolso da frente. Quando foi isso? Ele perguntou, se preparando para anotar. Noite passada. Quando fomos pichar sua casa, ele nos perseguiu e me prendeu a uma mesa. Então, ele ligou para alguém no telefone e mandou a Cat falar comigo. Ouvi sua voz e ele alegou que havia sequestrado para me motivar. Motivar você a quê? Perguntou Hernandes. Contei a ele sobre a aposta, então sobre todo o spam, minhas contas online, a fraude do cartão de crédito, o crédito de meus pais comprometido, as janelas do meu carro, a invasão, minha conta ser esvaziada, o incidente do grafite, a ligação de Cat, proteger a conta bancária de Clark e suas contas online, e agora, a prisão de Clark. Hernandes anotava tudo. Isso só continua aumentando, eu disse em derrota. Eu observava Hernandes cuidadosamente, tentando avaliar sua reação. Não sabia dizer em que ele acreditava. Preciso de mais detalhes sobre o telefonema. Ele disse finalmente. O que ela disse? O que você disse? O que você ouviu do outro lado? Nós conversamos sobre tudo por 1 hora. Nada do que eu disse foi útil para encontrar a Cat. Hernandes sentou-se depois que terminei. Xander, eu tenho que ser bem honesto com você. Isso tudo soa muito solto, sabe? Eu não quero dizer os crimes em si. Quero dizer as conexões que ligam David a todos esses crimes. Não há nada que possa ser feito sobre o roubo de identidade até que o departamento responsável termine a investigação. A invasão, as janelas quebradas, as contas hackeadas e o roubo na conta precisarão produzir sua própria evidência para provar que David cometeu cada um. Para você, isso é tudo uma só linha do tempo de eventos, mas para a lei, são crimes separados que devem ser tratados independentes de ações passadas. Ele disse. Seu tom era razoável e preocupado. Eu acredito em você.
mas eu não posso emitir um mandato de prisão sem uma testemunha ou uma evidência incontestável. Sua história é circunstancial, mas eu acredito em você quando diz que estão conectadas. Finalmente, porra! Alguém acredita em mim! O que os especialistas disseram sobre a invasão? Eles falaram se encontraram digitais novas? Todas as digitais encontradas pertenciam a cada um de vocês e algumas pessoas que moravam lá. De acordo com o arquivo, todos eles foram confirmados como moradores antigos. E a câmera do caixa eletrônico? Isso é uma pena, ele disse, olhando através da pasta novamente. Recebemos uma ligação do seu banco para registrar o relatório de fraude. Foi bem inteligente da sua parte consultar o banco para denunciar a fraude. Meu chefe fez disso prioridade, e já que era o mesmo nome, foi adicionado aos nossos registros sobre seu roubo de identidade. Eu pessoalmente trabalhei no seu caso. Uma vez que o recebi, liguei para a loja de conveniência em que o caixa eletrônico está. Eles me deram a marca do caixa, então pude pedir a gravação para a empresa. O grande problema é que esse caixa eletrônico não tem uma câmera. O quê? Como pode um caixa eletrônico não ter câmera? Nem todas as empresas têm. Alguns caixas eletrônicos não possuem uma câmera, e esse, infelizmente, era um deles. Alguém acessou sua conta online pouco antes da transação no caixa eletrônico e transferiu todo o dinheiro da conta poupança para a conta corrente. Eles também aumentaram seu limite de saque para $5.000, acima dos 3.500 que você tinha em conta. Normalmente, você pode sacar apenas $500 por dia. E as câmeras da loja? Eu praticamente gritei. Eu pedi para eles me trazerem as filmagens. Eles disseram que estarão aqui hoje, disse Hernandes. Onde fica essa loja? Quero ver eu mesmo. Não! Disse ele com firmeza. Eu posso estar inclinado a acreditar em sua teoria, mas irei coletar as provas eu mesmo e o tribunal vai decidir. Você se mantenha limpo. Então vai lá agora, droga! Gritei e ele se levantou devagar, sua mão indo em direção ao cinto automaticamente. Acalme-se, disse ele olhando-me nos olhos. Eu não tenho dinheiro! As janelas do meu carro estão destruídas e eu não posso consertá-las. Meu aluguel vai vencer e eu não terei como pagar. Eu não posso trabalhar em um carro que eu não vou conseguir dirigir. Eu preciso do meu dinheiro de volta. Hernandes suspirou, se sentando novamente. Eu respirei fundo. Se David foi quem usou suas informações para cometer uma fraude de cartão de crédito, por que ele roubaria apenas $3.500 de você? Ele perguntou. Porque ele está decidido a arruinar minha vida. Esse é o desafio. Ele levou isso longe demais, mais longe do que qualquer pessoa sã levaria. Ele é doente. Eu só quero que isso pare. Chorei um pouco e Hernandes me deixou em silêncio por 1 minuto, com lágrimas rolando pelo meu rosto. E quanto a Cat? Eu perguntei depois de um tempo. O sequestro será a prioridade máxima. Esse é um caso que há uma testemunha. Você. Eu não irei trabalhar nele, mas alguém de um departamento diferente irá. O outro detetive irá querer te visitar hoje e começar. Vamos lá então. Eu disse, enxugando os olhos. Hernandes saiu e voltou pouco tempo depois com o detetive. Detetive White entrou na sala e me interrogou com centenas de perguntas. Onde ela trabalhava, quem eram seus amigos, há quanto tempo estávamos juntos, quando foi a última vez que a vi, os pais dela sabem... Perguntas desse tipo. Quando eu falei sobre David e o telefonema, ele se inclinou e me perguntou as mesmas perguntas sobre o que eu tinha ouvido, dito e tudo que eu podia me lembrar. Novamente, não me lembrei de nada útil. Precisarei trazer David para interrogatório. Detetive White disse. Seu testemunho é decente, mas precisaremos de mais evidências para a convicção. Não posso prendê-lo, pois preciso de mais provas. Se nós o prendermos sem provas o suficiente, ele será liberado e não poderá ser julgado novamente. Você teve provas o suficiente para prender Clark. Clark? Eu estava falando com um policial que disse que David ligou e contou a vocês que Clark pichou sua casa. Tudo o que ele teve que fazer foi ligar e então Clark foi preso. Detetive White pediu licença para descobrir mais sobre o que tinha acontecido. Ele voltou 5 minutos depois. David tem mais provas neste caso. Fotos do grafite, fotos de Clark chegando na casa, seu próprio testemunho sobre reconhecer Clark em um rosto machucado, a mão de Clark também está cortada, o que corrobora sua história. Percebemos isso quando registramos. Esse é o tipo de evidência que precisamos para condenar um sequestro. No momento, temos o seu testemunho afirmando que você disse alô para Cat no telefone e que David disse que havia sequestrado. Precisamos de mais evidências para convencer um júri. Mas eu estava com o Clark. Nas fotos você não estava. Então elas são falsas. Um especialista irá analisá-las e determinar isso. Sentei em minha cadeira, me sentindo derrotado. Detetive White me agradeceu pelo meu testemunho e saiu para contatar os pais de Cat. Detetive Hernandes se sentou, me observando enquanto lágrimas surgiam em meus olhos novamente.
Deixe-me pagar pelas janelas. Não adianta, ele vai quebrá-las novamente no dia seguinte. Ele quebrou mais de uma vez? Toda vez que as conserto, elas são esmagadas novamente no dia seguinte. Acho que tenho uma ideia, mas precisarei da aprovação do meu chefe. Se você ainda não ouviu falar de armação no contexto de uma investigação policial, é uma defesa legal usada quando é possível provar que um policial induz um criminoso a cometer um crime que, de outra forma, não cometeria. Quando essa defesa é usada, há duas visões diferentes. Em alguns tribunais, se o réu usa esse recurso como defesa, a acusação tem que provar, além de uma dúvida razoável, que não armaram para o criminoso. Em outros tribunais, a defesa tem que provar de que foi armado. O estado em que eu estava exigia que a acusação fizesse a prova. Hernandes reconheceu que seu plano poderia ser construído como uma armação, e ele me explicou enquanto andávamos em direção ao escritório de seu chefe. Ele me disse que já que David já havia estabelecido um padrão em quebrar minhas janelas, Hernandes poderia montar uma vigilância no carro e apenas esperar que David cometesse o crime que ia fazer de qualquer maneira. Já que eu tinha consertado minhas janelas 2 vezes e guardei os recibos, isso serviria como uma boa evidência de que o crime havia sido repetitivo. A ideia me deixou bem esperançoso. Sentei-me do lado de fora do escritório de seu chefe enquanto ele entrava e apresentava sua ideia. Quando ele saiu, me deu um sinal de positivo. David jamais saberia o que o atingiu. Hernandes me levou até em casa, onde peguei meu carro e o levei para uma oficina. Ele me seguiu até lá e pagou. Nós dirigimos para o meu trabalho no carro de Hernandes, enquanto eles trabalhavam no meu. Hernandes nos pagou o almoço e eu conversei com o meu chefe. Contei a ele sobre minha conta bancária ter sido hackeada e que eu precisava cancelar o depósito direto. Felizmente, a folha de pagamento fecharia na semana seguinte, então eles poderiam mudar a forma de pagamento até o próximo recibo. Eu contei a ele sobre minha situação e Hernandes me apoiou. Ele concordou em pagar adiantado alguns dos meus salários com o dinheiro da loja até que o dia do pagamento chegasse, e eu o pagaria de volta. Agradeci profundamente por me ajudar e pedi desculpas por não ter ido trabalhar. Saí com o estômago cheio, $355 e uma mente calma. Com alguma sorte, nós pegaríamos David hoje à noite. Hernandes me levou de volta à oficina e peguei meu carro. Tentei pagar com o dinheiro que havia recebido, mas ele recusou, dizendo que eu poderia devolvê-lo depois que tudo estivesse resolvido. Ele me disse que estaria na minha casa mais tarde para começar a vigilância e para apenas estacionar meu carro na rua. O agradeci antes de nos separarmos. Era cerca de 3 da tarde quando cheguei em casa. Estacionei meu carro a alguns quarteirões de distância e ao lado de outros carros para camuflagem. Eu não queria que David o encontrasse e quebrasse as janelas antes dessa noite. A caminhada foi bem quente e o ar-condicionado me recebeu quando eu cheguei em casa. Com licença? Alguém disse timidamente quando destranquei a porta. Virei para trás e havia uma mulher mais velha no corredor, provavelmente em seus 40 anos. Sim, eu respondi. Você mora nesse apartamento, imagino? Isso mesmo. Eu sou a senhora Watson. Acredito que você e meu filho são colegas de apartamento. Oi, eu disse, estendendo minha mão. A senhora é a mãe de quem? Isaac. Nós deveríamos ter saído do estado ontem para visitar a família, mas ele não apareceu. Um calafrio percorreu minha espinha. Eu liguei milhares de vezes, mas ele não me atendeu. Fiquei aqui tocando campainha por um bom tempo, mas ninguém estava em casa. Eu posso bater na porta dele? Eu considerei pedir para ela sair, ou dizer que não estava confortável com ela entrando, mas sabia que aquilo seria suspeito. E eu também sabia o que iríamos encontrar. Pedi para ela entrar e imediatamente o cheiro tomou conta. Ela tentou ser educada e não me ofender, provavelmente pensando que nós éramos os típicos garotos de faculdade que vivem como porcos. Então, ela foi até o quarto de Isaac. Ai, Deus! O cheiro deve ter sido horrível perto da porta. Estremeci, mas segui pelo corredor em sua direção. Ela bateu. Isaac? Nenhuma resposta, como eu esperava. Isaac, é a mamãe. Eu acho que o cheiro a fez entrar em pânico, pois ela bateu mais forte na porta. Isaac, abre a porta, por favor! Ela implorou desesperadamente. Delicadamente, a guiei para longe da porta e me preparei. Corri e me joguei na porta. Ela se inclinou, mas o trinco não se abriu. Tentei de novo e de novo. Na quarta tentativa, a porta se abriu e eu entrei. O cheiro. Puta merda. Eu não sei quantas vezes eu posso falar sobre isso até você entender. Esse foi um dos momentos em que eu vou me lembrar de todos os detalhes, para sempre. O quarto de Isaac estava uma bagunça. Haviam 3 estantes que costumavam ter toneladas de livros, mas as prateleiras estavam quebradas e os livros espalhados pelo quarto. Sua mesa tinha papéis espalhados e copos derrubados. A janela estava escura por causa de uma cortina usada para jogos.
O grande computador gamer sobre a mesa emitia um som e o monitor mostrou as estrelas se movendo em um protetor de tela. Isaac estava na cama. Seu rosto estava pálido e desigual, com linhas roxas. Seus braços e pernas estavam brancos e também machucados. Um fio de extensão se arrastava para fora da cama, o meio sendo enrolado em seu pescoço várias vezes. Algumas moscas aninhavam-se em seu corpo, voando para outro lugar ocasionalmente. A senhora Watson entrou no quarto e gritou. Eu apenas fiquei lá, olhando para o corpo dilapidado de Isaac. David avançou para assassinato. Chamei a polícia e tentei fazer a senhora Watson sair do apartamento e preservar a cena do crime. Ela se recusou e se sentou ao lado da cama de Isaac, chorando. Ela estava com medo de tocá-lo. A polícia veio imediatamente e levou a senhora Watson e eu para fora do apartamento. As próximas horas foram um borrão de perguntas e policiais. Detetive Hernandes apareceu e inspecionou o local. Os especialistas carregavam câmeras e pastas cheias de equipamentos. Depois de um tempo, eles começaram a levar alguns dos pertences de Isaac em sacos. Foi necessário 2 pessoas para carregar seu computador. Me sentei no meio-fio nas proximidades, não sendo autorizado a sair pelo capitão que estava cuidando da cena. Hernandes sentou-se ao meu lado. Eles arrombaram a porta do outro colega de apartamento. Todos os pertences dele estão lá, mas ele não está. Você sabe onde ele pode estar? Não. Eu nunca conversei muito com ele. Você era próximo ao Isaac? Não, mas ainda assim... Eu sei. Você acha que David está por trás disso também, né? Provavelmente. Respondi, me sentindo entorpecido. Nós ainda faremos a vigilância. Não se preocupe. Eles irão analisar o corpo de Isaac e se encontrarem algo como uma amostra de pele que possamos ligar ao David, vamos pegá-lo. Nenhum criminoso é perfeito. Hernandes me deixou sozinho e pensei na situação. Então, um carro estacionou nas proximidades. E dele saiu Clark com sua mãe. Levantei e corri até ele. Ai meu Deus, Clark, você tá bem? Sim, eu tô bem. Ele sorriu calmamente. Fiança paga. Foi $350. Não foi tão ruim assim. Eu pensei que você me disse que estaria aqui às 5. Perguntei à mãe de Clark. Nota, eu não me lembro da hora exata em que ela chegou lá, mas eu me lembro que ela chegou mais cedo do que o esperado. Eu ia encontrá-los na estação. Eu posso ter passado alguns limites de velocidade, disse ela em um tom neutro. O que aconteceu? O rosto de Clark ficou frio de repente quando ele viu os policiais perto da nossa porta. Isaac foi encontrado em seu quarto. Eu não precisava especificar em que estado ele estava. Puta merda! Clark engasgou colocando as mãos nos joelhos. Ele começou a hiperventilar e sua mãe preocupadamente colocou as mãos em suas costas. Clark, querido, vamos dar uma volta. Nós podemos pegar suas coisas mais tarde. Suas coisas? Ele tá se mudando. Ele me contou tudo sobre esse jogo doentio que seu amigo tá jogando, e eu não acho muito engraçado. Não, isso não é engraçado. Nunca foi. Esse filho da puta tá tentando arruinar minha vida. Não é um jogo. Alguns policiais se viraram para me observar da sacada. Sua mandíbula se apertou e ela guiou seu filho para dentro do carro. Eles foram embora e eu fiquei no meio da rua, vendo meu melhor amigo me deixar para lidar com David sozinho.